O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu o homem cego de nascença e cuspiu no chão. Fez lama com saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina e Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos, os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Os outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto aos olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram: tu nascestes todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrado, perguntou-lhe: acreditais no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida comunidade, quero saudar a todos que estão presentes aqui na área missionária de Nossa Senhora Aparecida e a você que nos acompanha aqui no canal da Tropa do Miguel aqui no YouTube. Sejam bem-vindos a mais uma celebração. Estamos iniciando mais um vídeo de homilias aqui no canal do YouTube. Para quem não sabe, a gente transmite a missa, fazemos homilia. Depois dessa transmissão, a minha produção edita e posta lá daqui a alguns dias depois a homilia completa. Então, se vocês estão gostando, não se esqueça de deixar o seu like. Quem está assistindo aqui e quem é novo, aproveita, faça a sua parte, venha fazer parte da Tropa do Miguel. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Estamos com 250 inscritos. Obrigado a todos vocês que fazem parte da minha tropa. Vocês são demais. E converta mais inscritos para bater a meta de 1000 inscritos. Aqui tem missa, tem vídeos, tem vlogs, tem games, reacts e muito mais que vem por aí durante esse ano de 2026. E agora, início da minha pregação. Hoje estamos celebrando o 4º domingo da Quaresma. Escutamos neste domingo o evangelho muito belo de São João, que nos fala da cura de um cego de nascimento. Longo relato no qual se sente e se percebe com fundo a luta entre a luz e as trevas.
Como já havia dito, o mesmo evangelista, ao relatar a encarnação do Verbo, ele era a luz e as trevas não o acolheram. Com este relato, nosso Senhor se apresenta como luz para o cego. Começa sendo luz dos olhos, sem a qual não caminhamos, mas cambaleamos nas trevas corporais. Terminará sendo também para ele luz da alma, a luz da fé. Quando lemos esse texto, nos enchemos de alegria, porque nele vemos como Deus confunde aos que creem sábios, mas da sua graça aos humildes. No texto, os letrados, os sábios, os que o mundo elogia pela ciência e o saber, se enfrentam como um mendigo cego que, à porta do templo, pedia esmola. E, entretanto, este mendigo, com as simples palavras da verdade, confunde a perfidia, a malícia e a inveja dos fariseus, que quando já ficam sem argumento, insultam e excomungam o mendigo na sinagoga. Vim, diz Jesus, mais adiante, para o juramento deste mundo, para que vejam os que não veem e fiquem cegos os que veem. Os fariseus acreditavam ver e não viam. O mais importante, não viam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para ver isso, Jesus tinha escolhido ao seu povo, e o seu povo não o virá. Pior ainda, muitos dos que o viram o rejeitaram e o combateram. Mas as almas simples, como a deste pobre cego, sem letras para aqueles fariseus, não passava de um pecador e um maldito, porque não conhecia a lei, mas que, no entanto, junto com a luz do dia e com as belezas da criação, ele viu a luz maior, que é a luz da fé. E por isso, de São João Crisóstomo, prostou-se adorando ao Senhor em plena rua, e hoje o está contemplando com os olhos no céu. A este pobre cego, a esse que, no dizer de São Paulo, é o que o mundo considera lixo e a escória, a esse o Senhor escolheu para confundir para os que creem ser algo, para que os que veem fiquem cegos. Os que veem quer dizer os que acreditam que veem. Belíssimo relato no qual o cego demonstra com valência saber mais do que sabiam aqueles letrados. Espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Diz o cego, isto é o espantoso. Eles eram os doutores da lei, os sábios, mas não sabiam interpretar corretamente o que tinha acontecido. O pobre cego, em troca do que tinha acontecido, deduzia: é um profeta. E quando queriam confundir, os rebatia. Rebatia com um argumento irrefutável. Eu só sei que antes não via e agora vejo. Contra facta não es argumento. Contra fatos, não argumentos. E nisto, se ele mantém firme. O milagre que aqui realiza nosso Senhor é um grande milagre. Esses que a teologia chama substancial. A cura de um cego de nascimento
é de fato como uma nova criação. Por isso o cego argumenta: nunca escutei que alguém devolva a vista ao cego de nascimento. E como é um milagre maior, que escapa ao poder de toda a natureza, só quem está por cima da natureza o pode fazer. Esse é o Deus. O cego não tinha estudado, mas era um bom teólogo e se dá conta que ali esteve na mão de Deus e defenderá aferradamente esta verdade. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, com um gesto misterioso, que recorda a criação do primeiro homem, no qual Deus juntou ao barro com o sopro de sua boca. Porque aqui faz barro com um pouco de terra, e a saliva de sua boca havia devolvido a luz aos olhos corporais do cego. Mas o itinerário para chegar à luz da alma devia passar por uma perseguição. Diante de sua cura, os vizinhos e os que todos os dias passavam perto dele se surpreendem e dão testemunho de sua cura. As opiniões se dividem. É ele, é o gêmeo, é alguém que se parece. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Quando a notícia se espalha, a perfidia dos fariseus vai aumentando e o levam diante do tribunal para que diga o que aconteceu. O cego repete uma e outra vez os fatos. Esse homem chamado Jesus, etc. E tu? O que dizes dele? Perguntavam-lhe. Que é um profeta, e interrogam seus pais, procurando derrubá-lo, tentando que dissessem que Jesus fez algo contra a lei. Até que, recorrendo ao extremo conjunto, conjuram: da glória de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Da glória de Deus quer dizer, confessa diante de Deus. Ele normalmente defende Jesus com sua lógica. Se for pecador, não sei. Só sei que eu estava cego e agora vejo. Então, para demonstrar essa maneira, de um jeito que é um pecador, os fariseus lhe disseram, acreditando que assim o confundiram: nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este não sabemos de onde e é. Aqui o cego os confunde definitivamente. Isso é assombroso, que vós não sabeis de onde ele vem. No entretanto, ele me abriu os olhos. Ou seja, ele falou de onde Jesus vinha com esse fato. Ele abriu os olhos, e Deus não escuta aos pecadores. Se não viesse de Deus, não poderia fazê-lo. Deus fala pelo simples. O cego pobre é ignorante das respostas de um bom teólogo. Os fariseus, humilhados, sem argumentos, insultam-no e o excomungam. Tu nascestes todo um pecado e estás nos ensinando? Eis aqui a luta entre a luz e as trevas. Quando o Senhor soube que o tinha excomungado porque se portou corajosamente, foi ao seu encontro e se revelou totalmente. Creio, Senhor, disse o cego, e adorou. Jesus terminou dando-lhe a luz da fé. Notemos um itinerário espiritual que vai ser produzido no cego. Este homem chamado Jesus, que é profeta, se não for de Deus, creio, Senhor,
e se prostrou diante dele. O sofrimento e a sua paciência lhe levarão à suprema graça da fé, porque Deus permite as perseguições e tempestades à nossa alma. Aí temos a resposta. Também temos aqui, queridos irmãos, bem tipificadas as duas atitudes diante da luz, diante de Cristo luz, a que abre seus olhos a ela, e que assim fecha, assim rejeita, a que vive nas trevas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira é dócil ao que vê, ao que Cristo quer dizer nela. Deixa-se abrir os olhos, embora nos abra os olhos aos nossos pecados e enganos, e nos ensine ao que espiritualmente somos, vazios, disformes, pecadores, débeis, necessitados de conversão. Mas os dóceis se convertem e a fé os inunda como cego de nascença. A segunda, não se deixa iluminar, é aquele que vê e rejeita. Não se converte, acredita que não necessita de Deus e termina longe de Deus, rejeitando esse Deus que tantas vezes lhe entendeu inutilmente os braços. São os que não aceitam ver os pecados e consequentemente não querem se converter. Neste domingo, vamos pedir ao Senhor que nos dê a luz, que nos aproximemos da luz, que vejamos nossa miséria. A Páscoa está chegando, a festa da redenção. Que o Senhor nos dê o sentido do pecado, que nos dê a graça de ver e a força de ir correndo. A piscina do Siloé, as águas da confissão e da penitência, onde o Senhor, com seu sangue, lava os pecados do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.